Você falou uns pontos que eu concordo, e tem um negócio que é o seguinte, rede credenciada. Há uns anos atrás, era um best-seller por ano, ou dois, ou três, para você imprimir. Porque você tinha que imprimir para 100 mil pessoas. Uma rede no estado de São Paulo, por exemplo, era um caralhamaço de 500 páginas. E tinha uma discussão que era maluca, quem tinha mais rede. Então você tinha uma briga de diagramação e textura de papel para ficar maior, para você poder, para a pessoa, quando pegar o livro, sentir o peso, o que é uma estupidez absurda. Então, uma das coisas que eu mais discuto é que, por exemplo, as pessoas não falam sobre abrangência geográfica e real necessidade. Porque, como a gente não tem cultura securitária, e a gente também tem um outro problema, porque a gente não via a saúde como proteção financeira ou com algum tipo de investimento financeiro, muitas pessoas tinham aquela coisa assim, estou pagando isso, eu tenho que usar. Então a gente nunca teve uma divulgação, uma estruturação de cultura securitária que fala assim, eu estou pagando isso, mas o que eu preciso para vir me proteger? E no outro lado, eu acho que a gente tinha dois grandes pontos, duas grandes colunas de venda. Um eram os corretores de seguros, que não gostam do produto de saúde, eles odeiam, porque ele não é prático, ele não tem assim três coberturas como morte natural, ou morte de qualquer causa, ou morte acidental, invalidez por qualquer coisa, e mais alguma coisa, um funeral, que é muito pequeno, ou um automóvel que o cara tabela que custa o carro 10, e ele vai pagar uma franquia de 4. Então, na cabeça dele, ele prefere não pegar o cara e falar assim, pô, eu vou ter que explicar ao hospital por que o hospital é só para emergência, por que o hospital é só para pronto-socorro, qual é a diferença de uma urgência e de uma emergência. Ele não quer entrar num livro de detalhamento. E isso propiciou uma outra ponta, a qual a Golden Cross e a Mil montaram há muitos anos atrás, que era só corpo de venda. Que era um corpo de venda mais bem treinado, que trabalhava na empresa, então aqueles hospitais eram próximos a ele quando eles começaram, porque era uma rede de hospitais pequena. Então o pessoal falou, tem um hospital aqui na Tijuca, tem um hospital aqui no Cosme Velho, tem um hospital na rede. Então eles conseguiam vender o discurso de venda, e em nenhum momento ele era também um discurso voltado a dar uma base cultural do que você está fazendo. E hoje as pessoas, principalmente os RHs, acham assim, é commodity. E não é. Pode parecer commodity, mas ele é uma aplicação. E como aplicação você tem que entender o que você está querendo. Então a gente começa a ver os planos sendo relançados com muita frequência. Então o cara fala plano 380, plano 380S, plano 530, plano 750, SRS, R3, e vai começando a colocar na nomenclatura que as pessoas começam a ter a seguinte noção, uma noção seguinte. O que eu tenho na mão? Porque se eu comprar um produto hoje, daqui a 2 anos você compra outro, os produtos são diferentes. E quando as pessoas que guardaram os planos de saúde, principalmente os planos mais antigos, que ainda têm o plano mais antigo, você acaba esbarrando com pessoas que têm planos de saúde que elas não sabem usar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que tem hospital. Aí ele fala assim, o contrato tem 2 páginas. Inteirinhas, 2 páginas. Então ele começa a falar assim, olha só, qual é o que eu não tenho direito? Aí você pega, lê suas exclusões, ele fala, cara, é muito pequeno. Porque não foi previsto isso naquela época. Então você tem hoje um produtaço estruturado, só que, sei lá, grupo de menos de 100 pessoas tem esse troço hoje. Eles vão as pessoas vão morrendo e fica tendo uma forçação. E outra coisa que é interessante é que você começa a ver que algumas grifes não vão entregar mais o que elas prometem. Porque não adianta mais você ter um baita hospital e cobrar 10 mil reais por pessoa, e na hora que a pessoa for no hospital, ela não vai sentir nenhum diferencial. Você pode ver que grandes hospitais estão começando, os planos de saúde, a falar assim, área para planos VIPs, área para planos normais. A área para planos VIPs é internacionais, área para planos internacionais. Porque é um caso que é o seguinte, uma doença num plano internacional, o cara vai poder cobrar 200 mil reais.
um plano Bradesco, ele vai poder cobrar R$ 100 mil. Então você começa a ver como o mercado está mexendo, tanto para baixo quanto para cima, com ajustes, o que é normal. Você, e é muito mais normal você ficar sem dinheiro do que você aumentar. Economicamente vai ser difícil a gente conseguir aumentar a parte de cima. Então, o diferencial que você tem para poder chamar de commodities começa a relativizar também. Então, uma das coisas que eu fico vendo em relação a produto é: você pegou um produto, você falou que o produto trata-se de uma commodity, porém, ele tem uma quantidade de pequenos detalhes e você fechou a porta de contato com a empresa, porque eu te dei um produto fechado. Eu comprei, as empresas compraram a ideia do commodity. Então você vai me dar uma documentação fixa de entrada, o produto é aquele fechado. Se você quiser alguma coisa, ou você tem peso de reclamação ou não. Então as empresas começaram a voltar a usar a burocracia, tá? Para travar. Você vê que a Mil deu uma mudança grande agora com um manual de vendas de pequena e microempresa, que ela simplesmente ajustou uma série de pontos de LTDAs de 60 dias, ou com PMEs, com um mês com 6 meses, só que agora ela ajustou de uma maneira que é literalmente o seguinte: os meus planos é essa aqui que está travada, e é legal você ter isso, porque era muito difícil você falar, porque é uma maneira que ela tem também de cortar o acesso à área de manutenção de contas. Fala assim, olha, a área de manutenção de contas já fala o seguinte: veja o vídeo tal, leia o material, e eu não posso fazer mudança conforme está escrito nessa determinação. O que a gente Interessante esse vê, mercado. o que a gente vê no mercado é o seguinte, parece assim, voltando de trás para frente, parece que o mercado está da seguinte forma: olha, eu tenho esse produto aqui, olha aqui o tutorial e resolva aí. Eu percebi uma perda muito grande de atendimento ao cliente, principalmente do varejo, né? Sim. Você tem grandes contas sendo atendidas lá com os KPIs lá, bonitinho dentro da operadora, mas a conta média, pequena e o individual meio que entraram no sistema ali de chatbot, e você resolve ali, é difícil falar. Você vê as estruturas das operadoras ficando mais enxuta, investindo mais em tecnologia, o que é bom, mas você tem uma perda de qualidade no pós-venda aí, no atendimento, no relacionamento com o cliente, principalmente do segmento varejo. Você tocou alguns pontos aí, por exemplo, de hospitais. Assim, eu particularmente, uma opinião minha, eu sou contra a segmentação de público dentro do ambiente hospitalar misto. Porque assim, ou você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, você tem hospitais que atendem, o Albert Einstein, o Grupo Dor, Samaritano, que só tem hospedagem, hotelaria em quarto privativo. Ok. Então você só vai ter acesso àquela rede hospitalar com o produto quarto privativo, que não é uma operadora só que oferece, são várias. Então, dar preço para isso e equilibrar a conta para isso, a operadora, em tese, atuarialmente, consegue fazer. O problema é que o consumidor, na hora que vai comprar, ele não faz essa leitura, porque ele não tem a leitura técnica, ele tem a leitura do bolso dele, né? O investimento dele enquanto empresário, enquanto pessoa física, enquanto consumidor. Porque você vai, por exemplo, num Copador, você vai chegar lá numa ala que, planos Golden VIP ou Allianz, que sejam, são na ala tal, e o outro na ala tal. E assim, eu acho que as uma decisão em caminhar nesse sentido, de fazer uma rede voltada para aquele serviço, para aquele